Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, a tensão no casarão aumenta quando Zuma pressiona Celso, exigindo que ele conte tudo o que sabe sobre Candinho. Sem saída e visivelmente constrangido, Celso acaba revelando toda a verdade, que Candinho está em busca de seu filho perdido e que a história envolvendo Simba pode ter sido uma armação. A revelação deixa Zuma abalada, mas ao mesmo tempo determinada a descobrir quem estaria tentando enganar o rapaz com tamanha crueldade. Enquanto isso, Lúcio prepara Dita para sua grande apresentação na rádio e impõe uma condição. Ela precisa usar um vestido de gala para impressionar os ouvintes e a direção da emissora. A jovem se sente insegura, sem recursos e sem saber como conseguir a roupa, até que Candinho, sempre generoso, se oferece para comprar o vestido. No entanto, Manuela, apegada à ideia de proteger Dita, e com medo de que a ajuda de Candinho possa gerar mal-entendidos, veta a oferta. Mesmo contrariada, Manuela resolve agir por conta própria. Movida pelo carinho e apoio que tem por Dita, ela decide abrir mão de suas economias guardadas com tanto sacrifício para comprar o vestido. Sem dizer nada a ninguém, vai até uma loja e escolhe o traje perfeito para a apresentação, emocionando Dita com o gesto inesperado. No casarão, Zuma e Celso unem forças para desvendar o mistério de Simba. Juntando as peças e relembrando situações recentes, eles chegam à conclusão de que Zenaide foi a responsável por tentar fazer passar o garoto como filho de Candinho. Indignada, Zuma promete tirar satisfação com a golpista, disposta a não deixar impune uma mentira tão grave. Enquanto isso, Quincas passa por uma situação complicada. Ao aceitar cuidar de alguns cachorros para ganhar um dinheiro extra, ele acaba se atrapalhando e perde os animais. Desesperado, ele percorre as ruas do bairro em busca dos bichinhos, temendo a reação do dono e já imaginando o sermão que vai levar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. No meio de tantos conflitos, o clima de romance também ganha espaço. Asdrúbal, encantado por Margarida, a convida para sair. A jovem hesita no início, mas acaba aceitando o convite, abrindo uma possibilidade para um novo amor florescer. Já Celso, após se aproximar cada vez mais de Estela, finalmente toma coragem e a beija, selando o início de um relacionamento que promete mexer com os sentimentos dos dois. Determinada, Zuma parte para o confronto e procura Zenaide. Frente a frente com a mulher que tentou manipular Candinho, ela não mede palavras e exige explicações. O embate entre as duas promete mudar os rumos da história e trazer à tona ainda mais segredos do passado. Estela estava radiante com a ideia de poder ajudar no orfanato. Como enfermeira dedicada e sensível, ela propôs a Zuma a criação de uma pequena sala de aula, onde pudesse dar aulas básicas para as crianças, oferecendo um pouco de educação e esperança em meio à rotina árdua da instituição. A sugestão foi recebida com desdém por Zuma, que considerou a proposta uma perda de tempo. Ainda assim, sem poder demonstrar abertamente sua reprovação e com medo de parecer insensível aos olhos de possíveis doadores, ela fingiu concordar. Nos bastidores, no entanto, Zuma tramava o contrário. Sabendo que a criação da escolinha poderia dar às crianças a oportunidade de sonhar com uma vida melhor e, pior, despertar nelas a vontade de sair dali, ela decidiu agir. Convocou Ernesto, seu fiel e violento capanga, e deu a ele ordens diretas. Destruir a escola antes mesmo que a primeira aula acontecesse. Na calada da noite, Ernesto invadiu o espaço improvisado onde Estela vinha organizando livros, cadeiras e lousas, e reduziu tudo a escombros. Ao perceber a destruição, Celso, que também vinha colaborando com a ideia da escolinha, ficou revoltado. Ele tentou impedir Ernesto, mas acabou sendo espancado pelo criminoso. Ferido e humilhado, Celso percebeu que não podia mais se enganar. Zuma era a mente por trás de tudo aquilo. Indignado, ele foi até a sala da diretora, ainda com o rosto marcado pelos golpes, e a confrontou sem meias palavras. Não seja falsa, Zuma. Eu sei muito bem que foi você quem mandou Ernesto depredar a escolinha. Você quer manter as crianças presas aqui, trabalhando como pequenos escravos para o seu lucro, acusou, com a voz embargada pela raiva e pela decepção. Zuma, sem perder o cinismo, fez-se de ofendida. Isso é uma calúnia absurda.
Tudo o que eu faço é pelo bem dos meus anjinhos. Se Ernesto fez alguma coisa, foi amando de outra pessoa. Eu jamais permitiria tamanha crueldade, retrucou, com ares de indignação teatral. Celso não acreditou em nenhuma palavra. O clima ficou tenso, e ele ameaçou denunciar Zulma às autoridades, dizendo que não ficaria calado diante de tamanha injustiça. Nesse instante, a campainha tocou. A funcionária Zenaide foi até a porta e a abriu, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Estela, com um sorriso no rosto e um caderno de anotações na mão, estava prestes a entrar, entusiasmada com o novo projeto pedagógico. No entanto, seu sorriso se desfez no mesmo instante em que seus olhos encontraram os de Celso dentro da sala de Zulma. O choque foi mútuo. "Celso?" perguntou ela, atônita, com a voz trêmula. "O que você está fazendo aqui?" Surpreendido, pego de surpresa em meio à tensão da discussão, o rapaz se embananou, sem conseguir formular uma resposta convincente. Gaguejou, desviou o olhar, limpou discretamente o sangue do canto da boca, mas não disse nada. A presença dele ali, naquele contexto nebuloso, só aumentava as suspeitas de Estela. Antes que o silêncio comprometedor se tornasse ainda mais constrangedor, Zulma interveio com sua lábia já conhecida. "Dr. Celso é um grande benfeitor da Casa dos Anjos", afirmou com um sorriso forçado. "Um homem de coração nobre que sempre ajuda nosso orfanato com generosidade e dedicação. Não é, Celso?" O jovem ainda hesitou, mas se viu forçado a confirmar com um aceno tímido. Estela, no entanto, não se convenceu com tanta facilidade. Algo em seu olhar dizia que ela não engolira a explicação, especialmente ao perceber o clima carregado no ambiente, os móveis revirados e os hematomas mal escondidos no rosto de Celso. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, Estela sentia no fundo do peito que havia algo muito errado ali. Ela conhecia Celso o suficiente para perceber quando ele estava sendo manipulado ou tentando esconder alguma verdade. E naquele momento, sua intuição gritava. Sem dizer mais nada, ela deu meia volta e saiu, com o coração apertado e a mente repleta de dúvidas. Celso tentou ir atrás, mas Zulma o segurou pelo braço. "Se você contar qualquer coisa, perde tudo. Sua reputação, seu emprego e, quem sabe, até a confiança da sua amada Estela", sussurrou ela com um sorriso venenoso. Dividido entre o desejo de proteger Estela da verdade e a necessidade de desmascarar Zulma, Celso se viu no centro de um dilema doloroso. A cada passo, percebia que o preço de manter o silêncio era alto demais, e que o tempo para escolher de que lado realmente estava se esgotando. A tensão aumenta no caminho de Samir. Simba, de forma enigmática e fria, declara categoricamente que Samir jamais encontrará seu pai. Suas palavras soam como sentença e deixam um ar de mistério no ar. Sabiá, por outro lado, acredita que a chave para chegar até Samir está justamente em Simba. Convencido de que o homem guarda mais segredos do que aparenta, ele compartilha com Candinho sua teoria. "É ele. Simba é quem vai nos levar até Samir, queira ou não queira", afirma determinado. Candinho, intrigado, decide confiar em Sabiá e manter os olhos abertos. Enquanto isso, nos bastidores da fábrica, Celso continua com suas artimanhas. O rapaz procura Araújo e tenta mais uma vez convencê-lo a aplicar um novo golpe contra Candinho. Ele insiste que, se conseguirem acesso aos cofres e documentos, poderão tomar o controle da produção. "Você tem o conhecimento técnico, eu tenho o plano. Juntos ninguém nos segura", diz Celso. Araújo, dividido entre a ambição e o medo das consequências, hesita. Mas a tentação do poder e do dinheiro fala mais alto. No clube, Olímpia pressiona Lauro para que ele saia com ela. A socialite está cada vez mais obcecada pelo rapaz e não esconde seu desejo de controlá-lo. Lauro, desconfortável, tenta ganhar tempo, mas acaba cedendo ao charme autoritário de Olímpia. Tobias, observando de longe, sente-se incomodado com a proximidade dos dois. Ele começa a desconfiar das intenções de Olímpia, embora ainda não saiba como agir. Enquanto os conflitos se intensificam, Sabiá encontra um momento para se aproximar de Dita. Com seu jeito desajeitado, mas cheio de boas intenções, ele a corteja com simpatia. Dita, inicialmente desconfiada, não consegue esconder um leve sorriso diante das investidas do bom sujeito. A cena é leve, quase cômica, contrastando com a tensão que ronda os demais personagens. Asdrúbal, como sempre, se envolve em mais uma de suas aventuras mirabolantes. Precisando de ajuda para assumir um novo disfarce, ele recorre a Haidé. "Desta vez preciso ser convincente, um verdadeiro outro homem",
diz animado. Haidé, entre divertida e preocupada, o ajuda a montar um visual completamente novo, mal sabendo no que isso irá resultar. Em outro ponto da cidade, Annabella encontra Stella e faz questão de agradecer pelo cuidado e apoio que recebeu durante um momento difícil. Você tem um coração generoso. Nunca vou esquecer o que fez por mim, diz, emocionada. Stella, tocada, abraça a amiga com ternura. Na roça, um acontecimento traz alegria para o coração de Maria Divina. Seu pai, Anacleto, finalmente dá permissão para que ela namore Zé dos Porcos. A moça comemora como uma vitória pessoal, e Zé, visivelmente feliz, promete cuidar bem dela. A Sinhá vai ver que eu sou de confiança, diz orgulhoso. Mas nem tudo são flores. Em uma conversa séria com Cunegundes, Zé revela que encontrou um baú cheio de pedrinhas verdes em suas terras, algo que poderia mudar a sorte da família. Porém, ao abrir o baú para mostrar o conteúdo, descobre que ele está completamente vazio. Desconcertado, fica sem saber se foi roubado ou se tudo não passou de uma ilusão. Na reta final do dia, Celso decide confrontar Simbá diretamente. Cansado de joguinhos e suspeitas, ele exige respostas. O que você está escondendo? Fale agora, ou vai se arrepender. Simbá mantém a calma, mas antes que a situação se agrave, Zuma surge de surpresa e flagra os dois em meio à discussão. Seus olhos se arregalam diante do que presencia e a tensão explode. Com tantos segredos se entrelaçando e alianças se formando e rompendo, os próximos passos de cada personagem poderão mudar o rumo da história. Entre traições, amores e descobertas, o destino de todos parece cada vez mais incerto. A trama de Eta Mundo Melhor entra em uma nova e eletrizante fase com a fuga de Sandra, a grande vilã que vinha dominando os capítulos mais intensos da novela das 6. Com seu desaparecimento repentino, um novo espaço é aberto para a chegada de outra antagonista que promete não deixar a peteca cair. Mas a ausência de Sandra pode ser apenas temporária, e sua volta permanece envolta em mistério. Tudo acontece de forma inesperada. Sandra, acuada pela justiça após uma sequência de crimes e armações, conta com a ajuda de seu cúmplice de longa data, Ernesto, para escapar da prisão e do cerco da polícia. A tensão toma conta das cenas que retratam a fuga. Ernesto surge de repente, escondido pelas sombras, com uma mala cheia de roupas, dinheiro e um plano de fuga já arquitetado. É agora ou nunca, Sandra. Se você quiser continuar viva e livre, precisa sair do país. A Bolívia é nosso destino, diz ele com urgência, segurando a mão da loira. Sandra, sempre orgulhosa e segura de si, pela primeira vez demonstra um misto de insegurança e emoção. Ela sabe que está prestes a abandonar tudo, inclusive seus planos de vingança e o poder que tanto desejava. Ainda assim, entre lágrimas contidas e um sorriso forçado, ela aceita a proposta do amante. Você pode ser um patife, Ernesto, mas é o único homem que nunca me virou as costas, diz ela emocionada. Ele, também tocado pelo momento, responde: Sou um patife, mas nunca esquecerei você. O casal se despede com um beijo tenso, entre paixão e desespero, antes de desaparecer rumo ao desconhecido. Com a vilã fora do jogo, ao menos por enquanto, a novela ganha uma nova dinâmica. E quem entra em cena para ocupar o posto de malvada da vez é ninguém menos que Zuma, uma personagem que já demonstrava sinais de perversidade, mas agora revela todo o seu lado sombrio. Determinada, fria e manipuladora, ela começa a movimentar os bastidores da vida de Candinho, usando o filho desaparecido dele como moeda de troca. Zuma mantém a criança sob controle em um esconderijo, longe dos olhos de todos. E com isso, ela inicia uma chantagem cruel contra o protagonista. Ou você me dá o que eu quero, ou nunca mais verá o seu filho, ameaça, com um olhar gélido. Candinho, desesperado, tenta encontrar maneiras de localizar a criança, mas Zuma sempre está um passo à frente. Com isso, a novela mergulha em uma nova onda de tensão, onde o sofrimento de Candinho se intensifica, e o público passa a ver Zuma como a nova vilã oficial da história. Enquanto os capítulos seguem com as maldades de Zuma, os telespectadores não conseguem esquecer Sandra. Sua ausência é sentida, mas também abre espaço para especulações. Afinal, seria esse realmente o fim da vilã? Ou ela voltará ainda mais perigosa e vingativa? E há motivos para acreditar que o retorno pode sim acontecer. A trajetória de Sandra ficou inacabada. Sua fuga não representou justiça,
Tampouco um fim digno para uma vilã tão poderosa e articulada. Crescimento de Zuma como vilã. Suas atitudes ganham cada vez mais destaque, e sua crueldade ultrapassa todos os limites. A personagem não só se aproveita da dor de Candinho, como também começa a tramar contra outros personagens da trama, manipulando situações para se beneficiar financeiramente e socialmente. Diferente de Sandra, que era movida por uma obsessão pessoal pelo poder e pelo status, Zuma age com frieza e praticidade, como quem joga xadrez com a vida alheia. Em novelas, como se sabe, vilãs nunca desaparecem completamente. Apenas se escondem esperando o momento certo para dar o bote. Se Sandra voltar, poderá encontrar um cenário totalmente novo. Candinho mais maduro e sofrido, um filho que já não conhece. E Zuma no topo da cadeia do mal. Seria o embate entre duas vilãs? Uma guerra por poder? Ou Sandra voltaria disfarçada, para agir nas sombras e surpreender a todos? Por ora, tudo está em aberto. A trama segue cheia de camadas, com novos conflitos e alianças sendo costurados a cada capítulo. A fuga de Sandra abriu espaço para uma reconfiguração da história. Mas sua sombra ainda ronda cada personagem. A qualquer momento, o telefone pode tocar. Uma carta pode chegar. Um rosto pode reaparecer entre a multidão. E quando isso acontecer, o jogo mudará novamente. Porque em Eta Mundo Melhor, o melhor e o pior ainda está por vir. O cerco vai apertar e a verdade começará a emergir em meio à dor e ao sentimento de traição. Simba, acuado por Celso após uma série de perguntas que não consegue mais responder, foge da mansão em pânico. A desconfiança se confirma, e Candinho sofre ao perceber que foi enganado por um menino em quem depositou tanto afeto. Ernesto, por outro lado, não esconde seus verdadeiros planos e abre o jogo com Tamires. Revela que tudo o que aconteceu com Simba foi apenas uma etapa de um golpe muito maior. A ideia é se vingar, fazer fortuna e passar por cima de qualquer um que se oponha. Tamires, em choque com a frieza do cúmplice, começa a duvidar se ainda deve seguir ao lado dele. Enquanto isso, Zenaide vive momentos de angústia. Percebendo que foi manipulada por Ernesto e arrastou Simba para o plano, a mulher sente o peso da culpa. Ver Candinho destroçado só aumenta sua dor. O rapaz inconformado vai atrás de respostas e encontra Simba escondido em um galpão. "Por que você fez isso comigo, menino? Eu te tratei como filho!" Desabafa ele com os olhos marejados. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. De 0 a 10, qual a sua nota para essa novela emocionante? Nesse turbilhão, Carmen vê uma oportunidade para se aproveitar da fragilidade de Candinho. Com seu jeito manipulador, ela tenta distorcer os sentimentos dele e virar o jogo a seu favor. Dita tenta se aproximar para consolar o rapaz, mas é impedida por Manuela, que alega que ele precisa ficar sozinho para refletir e reorganizar a própria vida. Asdrúbal, preocupado com o impacto emocional da situação, sugere que Candinho volte a procurar Sabiá. Talvez ele possa ajudá-lo a entender melhor a origem do golpe. Paralelamente, Lauro e Tobias desembarcam na pensão de Margarida, alertas e desconfiados das informações desencontradas que envolvem a história de Simba. A maior reviravolta, no entanto, ainda está por vir. Simba, com o coração apertado, retorna à casa de Zuma, mas é confrontado pela vilã, que o acusa de fracassar no plano. É nesse momento que, por acaso, o garoto escuta uma conversa e descobre o que ninguém esperava. Samir é o verdadeiro filho de Candinho. A revelação muda tudo e coloca o destino de todos em jogo. A surpresa de Candinho, que vai fazer Dita correr apavorada. Candinho vai tomar uma atitude que deixará todos ao seu redor de queixo caído, especialmente Dita. O caipira mais puro da novela das 6 resolverá declarar seus sentimentos de maneira espontânea e direta, surpreendendo a jovem com um selinho cheio de ternura, que acabará provocando uma reação inesperada e um tanto quanto exagerada da moça. Tudo começará em uma tarde tranquila, depois que Candinho visitar a pensão de Margarida para mais uma aula de etiqueta com o dedicado professor Asdrúbal.
tentando se aperfeiçoar para corresponder às novas responsabilidades que vêm com a descoberta de sua verdadeira origem e herança, o rapaz tem buscado se comportar de maneira mais refinada, mesmo que, no fundo, continue sendo o mesmo bom sujeito do interior. Após a aula, ainda trajando seu paletó azul, meio apertado e torto nos ombros, e com o cabelo cuidadosamente penteado para trás com brilhantina, Candinho decidirá bater um papo com Dita na porta da pensão. A jovem, visivelmente cabisbaixa, após ter sido demitida da rádio por seu jeito espontâneo e simples demais para os padrões exigentes do meio, mal levantará os olhos ao ver o amigo se aproximar. "Tá triste, né?", dirá ele, com a voz doce e o olhar preocupado. Dita assentirá com um murmúrio, evitando encará-lo diretamente. Foi um dia difícil. As palavras duras da diretora da rádio ainda ecoavam em sua mente, chamando-a de sem classe, desafinada e inadequada para o público-alvo. Doeu. "Você é uma flor, Dita. Só que tem gente que não sabe enxergar beleza no mato, só nas floricultura dessa cidade grande", afirmará Candinho, tentando arrancar ao menos um sorriso. Mesmo envergonhada, Dita sentirá o coração bater mais forte. Aquela doçura genuína do caipira a desarma completamente. Mas ela não queria demonstrar. Tinha orgulho, medo, insegurança. "Candinho, você sempre diz essas coisas que mexem com a cabeça da gente", responderá, desviando o olhar com um fio de voz. Candinho, então, respirará fundo e dará um passo adiante. "Eu gosto do você do jeitinho que você é. Quando eu tava olhando você cantar lá na rádio, fiquei até bobo de ver como você é formosa, Dita." Os olhos dele brilharão com sinceridade e a emoção transbordará em cada palavra. A jovem corada se afastará um pouco, apertando os dedos entrelaçados e balançando a barra do vestido. "Você é bom demais pra mim, Candinho. Eu sou só a Dita que mal sabe ler direito e que nem sabe falar bonito igual você tá aprendendo." Mas, para Candinho, era justamente isso que o encantava. "Tô até com vontade de fazer uma coisa", dirá, abaixando o chapéu de palha e se aproximando devagar. "Que coisa, Candinho?", ela perguntará inocente, franzindo a testa. Sem dizer mais nada, ele inclinará o rosto e, com rapidez e leveza, encostará os lábios nos dela, num selinho puro, quase infantil. Um gesto singelo, mas cheio de significado. Algo que vinha guardando há muito tempo. A reação de Dita será imediata, inesperada e desproporcional. Com os olhos arregalados, ela colocará a mão na boca e gritará: "Ah, Ricandinho! Você não devia ter feito essa ousadia com eu, não!" Em pânico, entrará correndo na pensão como se fugisse de um pecado mortal. Candinho ficará ali, parado, sem saber o que dizer. Sua tentativa de carinho havia sido interpretada como uma afronta. "Ah, Policarpo, achei que a Dita fosse gostar de um beijinho. Fiz tudo errado de novo, meu amigo", desabafará ele com o burrico, que o encarará com seus olhos pacientes e sábios. O sentimento de frustração tomará conta do rapaz. Enquanto os passarinhos voavam no céu tingido de rosa pelo entardecer, ele tentará entender por que o gesto tão inocente causou tamanho escândalo. Será que Dita não gostava mesmo dele? Ou será que ela estava apenas assustada? Dentro da pensão, Dita correrá para o quarto de Margarida, ainda ofegante, e fechará a porta com força. Sentará na beirada da cama, apertando os próprios joelhos. O coração batia forte demais. Não pelo beijo em si, mas pelo turbilhão que ele provocava dentro dela. Nunca ninguém havia se declarado daquela forma. Nunca havia sido tratada como algo precioso. Aquilo mexia com tudo, com seus traumas, suas memórias, suas expectativas e, acima de tudo, com seu medo de não ser suficiente. Margarida baterá à porta preocupada. "Dita, que foi isso? Parece que viu assombração." E a jovem apenas responderá: "Foi o Candinho. Me beijou." A dona da pensão, entre surpresa e curiosidade, perguntará: "Mas foi beijo ou beijinho?" Dita hesitará.
Selinho, mas mesmo assim, Margarida, eu nunca beijei ninguém assim antes. Nunca deixei, nem sabia que queria, mas agora tô me sentindo toda errada. No entanto, mesmo tentando negar, o sorriso envergonhado nos lábios de Dita trairá o que o coração já começava a admitir. Ela havia gostado. Enquanto isso, Candinho vagará pelas ruas de São Paulo, com as mãos nos bolsos, chutando pedrinhas, remoendo cada palavra dita, cada gesto feito. Ele se questionará se fez errado, se foi afoito demais, se deveria ter pedido permissão ou esperado mais tempo. Mas no fundo, ele também saberá que aquele impulso foi movido por um sentimento verdadeiro. E por mais que o resultado tenha sido desastroso, ele não se arrependerá. Nos dias seguintes, os dois evitarão se encontrar. Dita ficará na pensão, ocupando-se com tarefas domésticas, evitando até mesmo as aulas de etiqueta de Asdrubal. Candinho, por sua vez, se refugiará na fábrica, trabalhando ao lado de Candoca e Picolé, tentando esquecer o constrangimento. Mas a saudade começará a crescer entre eles como erva daninha. Dita não conseguirá tirar o rosto de Candinho da cabeça. Reviverá o beijo diversas vezes, se perguntando como teria sido se tivesse reagido diferente. E Candinho, por sua vez, começará a escrever cartas que nunca terá coragem de entregar. Policarpo, cúmplice silencioso de todas as confidências, ouvirá o dono recitar versos tímidos que o caipira tentará escrever, inspirado por poetas que nem conhece bem. Você é feito flor do campo. Nasceu livre, nasceu simples, nasceu linda. O clima entre eles continuará tenso, cheio de pausas, olhares desviados, palavras não ditas. Até mesmo os vizinhos começarão a notar o distanciamento e o estranho silêncio que se formara após o beijo. Quando finalmente se cruzarem na feira, entre bancas de frutas e gritos de ambulantes, Candinho e Dita se encararão por segundos que parecerão eternos. Ele abrirá um sorriso tímido e levantará o chapéu num gesto educado. Ela, sem conseguir sustentar o olhar, apenas balbuciará. Candinho. Ele tentará puxar assunto. Dita, você tá bem? Mais ou menos. E você? Ela perguntará com a voz embargada. Candinho, inseguro, dirá. Tô tentando. Tô aprendendo que o amor às vezes é que nem burro bravo. Não adianta puxar, tem que deixar vir sozinho. A frase, embora simples, atingirá Dita em cheio. Ela sorrirá pela primeira vez desde o selinho e finalmente o encarará nos olhos. Mas antes que qualquer outra palavra seja dita, o dono da barraca chamará. Oh, minha filha, a banana tá aqui, ó. Dita agradecerá, pegará a fruta e se despedirá sem olhar para trás. Candinho, com o coração mais leve, comentará com Policarpo. Acho que ela não correu dessa vez, meu cumpadí, e isso já é um começo. Naide, cada vez mais encurralada por Zulma e temendo ser desmascarada, decide ceder à pressão e leva Simbá até Candinho. A cena do reencontro entre pai e filho é comovente. Candinho, tomado pela emoção, corre ao encontro do garoto e o abraça com força, sentindo que finalmente seu pesadelo terminou. No entanto, nem todos estarão convencidos de que tudo está tão perfeito quanto parece. Mais tarde, Picolé observa o menino com atenção e logo compartilha sua suspeita com Asdrubal. Esse garoto tem algo estranho. Não parece ser filho do Candinho, não. O professor, atento a cada detalhe, também começa a desconfiar da história e divide suas inquietações com Celso, que resolve agir. Sem perder tempo, ele exige que o garoto mostre a marca de nascença, gerando uma onda de tensão que se espalha rapidamente pela vila. Enquanto isso, em outra ponta da cidade, Ernesto observa de longe o local do resgate. Com os olhos atentos, ele vê o momento exato em que Candinho, nervoso e esperançoso, deixa o pacote com o dinheiro. Sem hesitar, o malandro aproveita o instante de descuido, surge das sombras e pega o envelope, desaparecendo sem deixar pistas, orgulhoso do sucesso do plano. Antes de continuar, já deixa seu like,
Se inscreve no canal e conta pra gente de qual cidade você tá assistindo a novela. Zuma estranha o sumiço de Simba e, desconfiada, pressiona Zenaide. A governanta inventa que o menino foi brincar com os amigos da vila, tentando ganhar tempo. Mas seu nervosismo não passa despercebido. Enquanto isso, Manuela continua decidida a afastar Candinho de Dita. Sem medir palavras, ela o enfrenta e dispara. Essa moça não é pra você. Mulher desquitada só casa, não namora. Mesmo em clima de festa, Asdrubal tenta frear a euforia de Candinho e Picolé. Eu sei que a emoção é grande, mas ainda temos muitas perguntas sem resposta, alerta o professor. A alegria do caipira contrasta com a cautela do amigo, que teme que o coração do rapaz esteja prestes a ser partido mais uma vez. Não bastasse tudo isso, uma nova preocupação surge. Anabela, abalada após um telefonema misterioso, passa mal e é socorrida por Estela e Lauro, que correm desesperados para a pensão. O clima é de tensão total. Será que esse mal-estar está ligado aos segredos que rondam a criança? Celso tenta impedir desgraça e vira vítima de Ernesto. A tragédia rondará os corredores da escola recém-construída para crianças órfãs. E será justamente o bravo Celso quem colocará sua vida em risco para tentar impedir um atentado arquitetado por Ernesto. Movido por um senso de justiça que vinha crescendo dentro de si desde que se afastou de Zulma, o rapaz não pensará duas vezes ao receber o alerta e correrá para o local. O que ele não esperava, no entanto, é que enfrentaria o próprio passado encarnado na figura de um vilão tão cruel quanto covarde. Ernesto não hesitará em derrubá-lo com a ajuda de capangas e deixá-lo desacordado, amarrado e indefeso diante da destruição. Tudo começará quando Samir e Jasmin, ao voltarem de uma caminhada pelo bairro, presenciarem uma conversa suspeita entre dois homens à beira de um terreno abandonado. O menino, atento e desconfiado, puxará a irmã pela mão e pedirá silêncio. De trás de uma árvore, os dois ouvirão a palavra escola ser mencionada repetidamente, junto a outras ameaças como explodir tudo, ninguém escapa, e é o que a madame quer. Apavorados, os irmãos correrão de volta para o abrigo e procurarão Candinho, contando tudo o que ouviram. Candinho, tem homem querendo acabar com a escola! Eles vão fazer alguma coisa feia, dirá Jasmin, ofegante. Eu escutei. Eles falaram que a Zuma mandou. Tinha um tal de Ernesto junto também, completará Samir assustado. O caipira ficará transtornado ao saber da informação, ainda mais por saber que Estela começaria a dar aulas no colégio naquela mesma semana. Ao tentar sair às pressas para impedir o ataque, Candinho sofrerá uma queda feia ao tropeçar na escada do abrigo e torcerá o tornozelo. Ai, minha perna! Não vou conseguir correr! Corre! Corre avisar o Celso! Ele é o único que pode fazer alguma coisa agora! Gritará o rapaz, contorcendo-se de dor. Samir sairá em disparada até o antigo escritório da fundação e encontrará Celso revisando relatórios de doações. Sem pensar duas vezes, o menino gritará. Moço Celso, vão fazer coisa ruim na escola. O Candinho se machucou. O almofadinha largará os papéis e pegará o casaco. Com o celular nas mãos, tentará ligar para a polícia, mas o sinal estará fraco na região. Aflito, ele correrá até o local indicado pelas crianças, temendo não chegar a tempo. A caminho da escola, Celso ainda passará por uma viatura e pedirá ajuda a um segurança de bairro que patrulhava a área. Ao se aproximar da escola, Celso e o segurança verão ao longe 3 homens mascarados tentando arrombar a porta da entrada principal, enquanto o outro jogava latas de tinta contra o muro recém-pintado. O mais alto deles, ao se virar, mostrará o rosto. Ernesto. Então era você mesmo, Ernesto, seu miserável! Gritará Celso, correndo com o segurança ao lado. Ernesto, com o semblante carregado de deboche, responderá. Ora, ora, quem veio dar as caras? O almofadinha que virou mocinho, ainda tentando salvar o mundo. Que perda de tempo. Você não vai destruir essa escola. Aqui é um lugar de esperança. É onde essas crianças vão aprender, vão crescer.
Você não tem o direito, bradará Celso. O segurança tentará interceptar um dos capangas, mas será empurrado escada abaixo. Celso, corajoso, partirá para cima de Ernesto. Os dois trocarão socos e rolarão no chão em meio à poeira. Porém, a coragem do administrador não será suficiente diante da covardia dos adversários. Um segundo capanga, munido de um pedaço de madeira grosso, surgirá por trás e golpeará Celso violentamente na cabeça. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Debochará Ernesto, olhando para Celso caído e desacordado. Sem piedade, o vilão mandará que amarrem o rapaz dentro da sala dos fundos da escola, prendendo-o a uma cadeira. Enquanto isso, ordenará que destruam as carteiras, apaguem os quadros com tinta preta e derrubem uma parede falsa construída para ampliar o refeitório. Isso aqui vai virar um monte de entulho. É o que a Zuma quer. Essas crianças vão continuar burras, caladas e submissas. Quanto menos aprenderem, melhor para nós, dirá Ernesto aos comparsas. Enquanto a destruição acontece, Celso recuperará a consciência aos poucos e começará a se debater, tentando soltar as amarras. Mas o esforço será inútil. Seus olhos se encherão de lágrimas ao ouvir os barulhos das marteladas, da madeira sendo quebrada, das carteiras estilhaçadas. Zuma receberá uma ligação anônima confirmando que a missão foi cumprida. Com um sorriso gélido, ela levantará a taça de vinho e brindará consigo mesma. Brindemos à ignorância, minha velha companheira. Enquanto essas criaturinhas não souberem ler nem escrever, continuarão me obedecendo como gado. Do outro lado da cidade, Candinho, com a perna enfaixada, tentará ligar para a polícia, mas será informado de que uma viatura já fora deslocada para a escola. Ele insistirá para que alguém o leve até lá de carro. Eu tenho que ver com meus próprios olhos. Estela vai dar aula lá. O Celso pode estar em perigo. Enquanto isso, Estela, que caminhava em direção à escola com uma pasta de exercícios e livros doados, notará uma movimentação estranha. Ao se aproximar, verá fumaça saindo pela janela dos fundos. Alarmada, deixará os materiais cair no chão e gritará por socorro. Tem alguém aí? Celso! Celso! Responde! Estela invadirá o prédio parcialmente destruído, correndo entre os escombros até encontrar Celso amarrado na sala dos fundos. Ao vê-lo com o rosto machucado e o olhar desesperado, a enfermeira gritará. Meu Deus, o que fizeram com você? Estela, corre! Eles ainda estão por aqui! Eles vão... Mas antes que possa terminar a frase, um dos capangas surgirá atrás da porta. A jovem, em um gesto instintivo de proteção, jogará um banco no homem e correrá com Celso nos ombros. A polícia finalmente chegará, cercando o prédio. Ernesto, porém, já terá fugido em um carro sem placa. Horas depois, no posto policial, Estela prestará depoimento. Celso, mesmo machucado, insistirá em relatar tudo o que viu, identificando Ernesto e seus cúmplices. A destruição da escola causará comoção no bairro e o abrigo começará uma campanha emergencial de reconstrução. A imagem de Celso enfrentando os criminosos se espalhará como símbolo de coragem e sacrifício. Enquanto isso, em um galpão escuro na zona rural, Ernesto celebrará com os comparsas. Ninguém me segura mais. Celso caiu. Candinho tá mancando. E Zuma paga bem. A próxima vai ser aquela tal de Estela. Se continuar se metendo, vai acabar igual a escola, em pedaços. Mas o que o vilão não esperava era que uma testemunha inesperada teria registrado sua fuga. Na manhã seguinte, o clima será de consternação. A fachada da escola estará carbonizada, o portão de ferro arrancado e livros infantis espalhados pelo chão de terra batida. Crianças órfãs do abrigo onde Candinho atua chegarão para o primeiro dia de aula, mas encontrarão um cenário de guerra. Samir, ao ver a destruição, se esconderá atrás de Jasmim e cairá no choro. Eles fizeram isso mesmo. Eles destruíram nossa escola, dirá com a voz embargada. Ao lado, Candinho chegará de muleta e com o tornozelo enfaixado, acompanhado de Picolé, Estela e Asdrúbal.
O caipira ajoelhará ao lado das carteiras partidas, pegará um caderno chamuscado e apertará contra o peito. Eles podem ter derrubado essas paredes, mas não vão derrubar o que está aqui dentro da gente, afirmará, com lágrimas nos